Eu sou Maria Padilha. Laroie Exu, Laroie Pombagira, Laroie Maria Padilha das 7 Encruzilhadas. Salve a força dos Exus, salve as pombagiras, salve os pretos velhos, salve os caboclos, salve todas as forças da Umbanda que caminham na lei, na verdade e na justiça. Eu me aproximo agora de você, não por acaso, não por curiosidade, não por coincidência. Eu me aproximo porque você chegou num ponto em que não sabe mais se está cansado ou se está desistindo de si mesmo. E antes que você pense que isso é fraqueza, eu te digo com clareza: isso não é fraqueza, é excesso de força acumulada por tempo demais. Você não quebrou, você suportou demais. E ninguém te ensinou que até quem é forte precisa parar. Ninguém te avisou que carregar tudo sozinho cobra um preço. Ninguém percebeu que enquanto você resolvia tudo para todos, ninguém estava resolvendo nada para você. Eu vi quando você acordava já cansado. Vi quando o dia ainda nem tinha começado e você já sentia um peso no peito, uma pressão no corpo, um aperto difícil até de explicar. Você não reclamava, você seguia. E seguia não porque estava bem, mas porque não se sentia autorizado a cair. Você se tornou a pessoa que aguenta, a pessoa que resolve, a pessoa que segura o problema da família, do trabalho, do relacionamento, dos outros. E em silêncio, você começou a se abandonar. Se essa mensagem está falando com você, não sai agora. Esse vídeo foi construído para quem chegou no limite, sem fazer escândalo. Antes de continuar, eu te peço algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal. Isso fortalece essa corrente espiritual. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue a quem também está exausto. E escreva nos comentários: eu aguentei demais. Esse comentário ancora a energia do que eu vou revelar a seguir, porque agora eu vou te dizer algo que ninguém nunca te disse com verdade. Você foi forte quando era mais fácil ter desistido. Você foi responsável quando era mais confortável ter largado tudo. Você foi maduro quando o mundo ao seu redor ainda agia com egoísmo, imaturidade e cobrança. E o problema é que, com o tempo, as pessoas se acostumaram com a sua resistência. Passaram a exigir, passaram a cobrar, passaram a jogar tudo nas suas costas, como se fosse sua obrigação natural suportar. No trabalho, você teve que engolir coisas que não concordava. Te pediram paciência quando você já estava exausto. Te pediram profissionalismo quando o que faziam com você era desrespeito. E você ficou. Não porque queria, mas porque precisava. Precisava pagar contas. Precisava manter a estabilidade. Precisava não decepcionar. Na família, você foi o equilíbrio, o conselheiro, o que segura a emoção dos outros enquanto engole a própria. E em nenhum momento alguém perguntou se você estava bem de verdade. Você não explodiu, você não gritou, você não fez escândalo, você adoeceu em silêncio. E isso, meu filho, minha filha, isso cansa a alma. E agora eu vou te dizer algo que muda tudo. Essa fase em que você está não é castigo, nem atraso, nem fracasso. É o momento exato em que a espiritualidade começa a retirar de você o peso que nunca foi seu.
Mas antes disso acontecer, você precisa ouvir o que vem a seguir, porque no próximo bloco eu vou te explicar por que você atraiu tanta responsabilidade emocional, porque sempre te pedem mais do que aos outros e porque mesmo cansado, você ainda não caiu. Não saia, respire fundo, peça continuidade nos comentários se você sente que essa mensagem é sua. Eu continuo aqui com você. Não se afaste. Essa parte é delicada, porque toca num ponto que quase ninguém consegue nomear. Você não vive só de cansaço. Você vive de culpa silenciosa. Culpa por pensar em parar. Culpa por imaginar outra vida. Culpa por desejar descanso quando ainda existem pessoas dependendo de você. E eu vi todas as vezes em que você pensou: se eu desistir, quem segura isso tudo? Você se tornou o pilar. E pilares não são feitos para cair. São feitos para sustentar até racharem por dentro. Você se culpa por sentir raiva. Se culpa por sentir tristeza. Se culpa por não estar sempre disponível. Se culpa até por não conseguir mais sorrir como antes. E ninguém nunca te disse que essa culpa não é sua. Ela foi colocada em você aos poucos, com frases, com olhares, com expectativas, com silêncios que te empurraram responsabilidades que não deveriam ser suas. Você aprendeu cedo que precisava ser forte. Talvez porque ninguém foi por você. Talvez porque não havia escolha. Talvez porque alguém precisava segurar as pontas. E sobrou para você. E assim, você cresceu rápido demais, maduro demais, responsável demais. Enquanto outros erravam, você consertava. Enquanto outros caíam, você levantava. Enquanto outros reclamavam, você resolvia. E quando você começou a cansar, ninguém percebeu. Ou até percebeu, mas preferiu fingir que não viu. No trabalho, você aceitou tarefas que não eram suas. Aceitou cobranças injustas. Aceitou engolir o orgulho para não perder a estabilidade. E cada engolir seco foi ficando guardado no corpo, nos ombros tensos, na cabeça pesada, no coração apertado. Você se tornou produtivo, mas vazio, funcional, mas triste, presente para todos, ausente de si. E isso não aconteceu porque você é fraco. Aconteceu porque você é forte demais para o próprio bem. Agora, antes de seguir, eu vou te pedir algo importante, porque isso sustenta essa energia aqui. Curta o vídeo agora, mesmo que em silêncio. Se inscreva no canal para continuar recebendo essas mensagens. E escreva nos comentários: eu não preciso carregar tudo. Esse comentário não é para mim, é para você. Você pode não ter recebido reconhecimento humano, mas foi visto espiritualmente. Cada vez que você se calou para não machucar alguém, cada vez que você engoliu o choro para continuar trabalhando, cada vez que você voltou para casa exausto e ainda assim cuidou de tudo. Nada passou despercebido. O que acontece é que pessoas como você não são recompensadas rápido. São preparadas lentamente, porque a sua missão não é pequena. E quem carrega algo grande aprende a se ouvir, a se respeitar, a se escolher
E é exatamente aqui que muitos erram. Confundem o fim da força com o fim do caminho. Mas não é. É o início da virada. Você já percebeu que algo mudou dentro de você? Talvez você esteja mais calado, mais seletivo, mais cansado de explicar. Talvez você tenha parado de insistir onde só você fazia força. Talvez tenha começado a dizer não, mesmo com medo. Isso não é frieza, é sobrevivência emocional. Você está aprendendo, mesmo sem perceber, a não se abandonar mais. E isso incomoda quem se beneficiava da sua entrega ilimitada. Pessoas podem se afastar, ambientes podem mudar, portas podem se fechar, mas nenhuma dessas perdas é derrota. São livramentos disfarçados. E no próximo bloco, eu vou te revelar algo muito sério. Por que quando você começa a se escolher, o caos parece aumentar? Por que algumas pessoas tentam te fazer voltar ao lugar antigo? E como a espiritualidade age nesse exato momento da sua vida? Não saia agora. Se essa mensagem faz sentido, escreva "Eu me escolho". Eu sigo falando com você porque esse é o ponto em que muitos desistem sem perceber. Não desistem do caminho, desistem de si mesmos, por medo do que vem depois da escolha. Quando você começa a se escolher, o mundo não aplaude, ele testa. Testa a sua culpa, testa a sua coragem, testa se você vai voltar atrás para não incomodar ninguém. E eu vi quando isso começou a acontecer. Logo depois que você decidiu, mesmo em silêncio, que não dava mais para continuar daquele jeito. As cobranças aumentaram, as pressões surgiram, as pessoas ficaram mais exigentes, como se o universo dissesse: "Você tem certeza?" E eu te digo agora, olhando diretamente para sua alma. Esse teste não é punição, é confirmação. Você não está sendo atacado, você está sendo separado. Separado do que te drenava, separado do que te diminuía, separado do papel de salvador que nunca foi seu. Porque até aqui você confundiu amor com sacrifício, confundiu responsabilidade com abandono próprio, confundiu ser forte com não sentir. E isso te custou caro, te custou noites mal dormidas, te custou ansiedade, te custou alegria, te custou versões suas que ficaram pelo caminho. Mas agora algo mudou. Você não aguenta mais fingir que está tudo bem. Não consegue mais sorrir por obrigação. Não consegue mais sustentar relações desequilibradas. E isso, meu filho, minha filha, é o início da libertação. Antes de continuar, eu preciso reforçar algo importante para manter essa corrente viva. Curta o vídeo, mesmo que você não queira falar nada. Se inscreva no canal, porque essa mensagem não termina aqui. E escreva nos comentários: "Eu não volto para o lugar antigo". Esse comentário sela uma decisão. Você sentiu medo, não sentiu? Medo de perder o emprego, medo de decepcionar a família, medo de ficar sozinho, medo de ser visto como egoísta. Esse medo é antigo, não nasceu agora. Ele nasceu lá atrás, quando você percebeu que precisava se adaptar para ser aceito. Quando entendeu que precisava agradar para não ser abandonado. Quando aprendeu que ser você mesmo custava caro.
Então você virou tudo o que esperavam e deixou de ser o que precisava. Mas o que ninguém te contou é que se anular também tem um preço. E você já pagou demais. Agora, quando você começa a dizer basta, o medo aparece não para te impedir, mas para te perguntar se você confia no que sente. E aqui eu entro com firmeza. Você não está errado por se escolher. Você não está errado por querer paz. Você não está errado por não suportar mais o insuportável. Errado era continuar se machucando para manter estruturas que nunca te sustentaram. A maioria das pessoas acha que a mudança começa fora, com dinheiro, com reconhecimento, com oportunidades. Mas eu te digo, a virada começa por dentro. Começa quando você para de se culpar, quando entende que não falhou, apenas resistiu mais do que deveria. Quando percebe que não perdeu, apenas se livrou. Você está ficando mais consciente, mais atento, mais seletivo, e isso muda sua energia. Pessoas que se alimentavam da sua entrega começam a se afastar. Ambientes pesados começam a incomodar mais. Situações que antes você tolerava, agora doem demais para continuar. Isso é sinal de alinhamento, não de fraqueza. Você está se reposicionando no mundo. E quando isso acontece, a espiritualidade se move. Talvez você ainda não veja resultados claros, mas sentiu algo diferente. Uma clareza estranha, uma vontade de mudar, um incômodo que não dá mais para ignorar. Isso é o aviso de que o ciclo antigo está se fechando. E no próximo bloco eu vou te revelar algo que poucos entendem. Por que algumas pessoas só aparecem quando você está fraco? Por que outras se afastam quando você fica forte? E o que exatamente está sendo preparado para você nesse exato momento? Não saia agora. Se essa mensagem está falando com você, escreva: eu confio na mudança. Eu continuo aqui com você, porque agora entramos numa parte que mexe com o destino. Essa parte não é só emocional, ela é espiritual, energética e prática. Quando você se escolhe de verdade, a vida não responde com festa imediata. Ela responde com reorganização. E reorganizar dói, porque o que estava fora do lugar começa a cair. O que era sustentado só pela sua força começa a ruir. O que dependia do seu silêncio começa a se revelar. Eu vi quando você começou a perceber isso. Pessoas que antes estavam confortáveis começaram a se mostrar irritadas. Situações que você mantinha em equilíbrio começaram a desandar. E você pensou: será que eu fiz errado em mudar? Não. Você apenas parou de segurar o que não era seu. A vida responde à sua escolha dizendo: então agora vamos ver o que se sustenta sozinho. E muita coisa não se sustenta. Você não precisa desejar o mal de ninguém. Você não precisa cobrar justiça com raiva. A justiça espiritual não grita, ela organiza. Ela coloca cada pessoa no lugar exato que condiz com o que ela é. Quem foi verdadeiro continua. Quem foi oportunista se revela. Quem se alimentava da sua força sente o vazio. E você começa a notar algo curioso. Pessoas que te diminuíam começam a perder o controle da própria vida.
Ambientes que te adoeciam começam a ficar instáveis. Situações que te prendiam começam a se desfazer. Não porque você pediu, mas porque você saiu da posição de sustentação. E isso é libertador. Antes de seguir, eu vou reforçar o pedido, porque isso mantém a vibração ativa. Escreva nos comentários: eu soltei o que não era meu. Esse comentário sela o desligamento energético. Você percebeu algo diferente no seu corpo? Talvez ainda esteja cansado, mas é um cansaço diferente, menos pesado, menos sufocante. É como se você tivesse deixado uma mochila no chão, mesmo sem perceber. Seu sono começa a mudar, seu apetite muda, sua paciência muda. Você começa a perceber coisas que antes ignorava. Começa a ouvir sua intuição. Começa a sentir quando algo não combina mais com você. Isso não é coincidência, é alinhamento. Seu corpo estava gritando há muito tempo. Agora ele finalmente começa a ser ouvido. Mas eu preciso ser honesta com você. Depois que você solta o peso, vem o vazio. E o vazio assusta, porque você se acostumou a viver ocupado, resolvendo, sustentando, segurando. Quando isso acaba, sobra espaço, e espaço exige coragem. Você pode sentir solidão por um tempo, pode sentir insegurança, pode se perguntar quem você é sem o papel de forte. Isso não é retrocesso, é reconstrução. Você não está perdendo identidade, está criando uma nova. Uma identidade que não se baseia em sacrifício, mas em escolha. Quando você deixa de viver no modo sobrevivência, algo novo começa a se aproximar. Novas ideias, novas oportunidades, novas conexões. Mas elas não chegam gritando, chegam devagar, porque agora você precisa aprender a receber sem se justificar, a aceitar sem culpa, a viver sem se punir. E isso é um aprendizado profundo. No próximo bloco, eu vou te conduzir exatamente por isso. Como aprender a receber depois de só doar? Por que você estranha quando a vida começa a fluir? E o que está sendo preparado para você no campo material, emocional e espiritual? Não saia agora. Se essa mensagem está fazendo sentido, escreva: eu estou pronto para receber. Eu continuo com você, porque agora chegamos a um ponto delicado, um ponto que pega muita gente de surpresa. Você passou a vida inteira doando. Agora, quando a vida começa a te devolver algo, você estranha. Você não sabe direito como receber sem se justificar, sem pedir desculpa, sem achar que está tirando algo de alguém. Eu vi quando oportunidades começaram a aparecer e você pensou: será que eu mereço isso? Será que não é demais para mim? Será que não vai ter um preço depois? Esse pensamento não nasce do nada. Ele nasce de uma história em que você só era valorizado quando estava servindo, resolvendo e aguentando. E agora que a vida começa a te oferecer algo diferente, sua mente ainda está presa no modo sobrevivência. Mas escute com atenção o que eu vou te dizer agora. Receber não é egoísmo. Receber é equilíbrio. Você não está roubando nada de ninguém. Você está apenas ocupando o espaço
que sempre foi seu, mas que você deixou vazio para os outros passarem. E isso exige reaprendizado. Você precisa reaprender a descansar sem culpa, a dizer sim sem medo, a aceitar ajuda sem se sentir fraco. Eu sei que isso é estranho para você, porque você se acostumou a ser o apoio, não o apoiado, o porto seguro, não quem pede abrigo. Mas ninguém atravessa a vida inteira sozinho sem pagar um preço alto demais. Agora, a espiritualidade começa a te ensinar outra forma de viver. Não espere que o novo chegue com a mesma pressa do antigo. Ele chega com consistência, não com desespero. O antigo ciclo era movido por urgência, medo, obrigação. O novo é movido por escolha, consciência e verdade. E isso tudo muda. Você pode sentir vontade de acelerar, de resolver tudo de uma vez, de garantir que agora vai dar certo. Mas o novo pede calma, pede que você observe, pede que você sinta, pede que você confie. Você não precisa mais se provar. Não precisa se acabar de trabalhar para ser visto. Não precisa se anular para ser aceito. Quem não soube te valorizar quando dava tudo de si, não merece acesso à sua nova fase. E isso não é orgulho, é proteção. Antes de continuar, eu reforço o pedido, porque isso ancora essa virada. Se não curtiu o vídeo ainda, curta agora, se inscreva no canal e ative o sino de notificações e escreva nos comentários: eu me permito receber. Esse comentário fortalece o seu novo posicionamento. Agora, eu preciso te alertar de algo importante. Quando você começa a mudar de verdade, o passado tenta te chamar de volta. Pode vir em forma de pessoas, pode vir em forma de saudade, pode vir em forma de medo. Você pode ouvir vozes dizendo: antes era melhor, você está diferente, você está egoísta. Isso não é coincidência, é teste final. Porque quem se beneficiava da sua entrega irrestrita não aceita fácil a sua autonomia. Mas lembre-se, você não é obrigado a salvar quem não quer mudar. Você não veio para repetir ciclos, você veio para encerrá-los. E cada vez que você resiste à tentação de voltar, sua força se consolida. Agora eu falo com firmeza. O que está sendo preparado para você não é só descanso emocional, é reposicionamento de vida. Mudanças no campo profissional, mudanças no campo financeiro, mudanças nos vínculos. Nada chega de uma vez, mas tudo começa a caminhar. E você vai perceber isso em detalhes pequenos, mas consistentes. Mais clareza, menos medo, decisões mais firmes, escolhas que não te machucam depois. Isso é maturidade espiritual. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como sustentar essa nova fase sem se sabotar. Como lidar com quem não aceita a sua mudança. E como seguir em frente sem carregar culpa. Não saia agora. Se essa mensagem está falando com você, escreva: eu não volto atrás. Eu continuo aqui com você, porque agora chegamos num ponto silencioso, mas decisivo. O ponto em que você começa a perceber que não é mais o mundo que te machuca. É o hábito de se colocar sempre por último. Você não se sabotava por fraqueza.
Você se sabotava por lealdade. Lealdade à família, lealdade ao trabalho, lealdade às pessoas que você amava. Lealdade à ideia de que precisava ser forte para ser aceito. E por muito tempo, essa lealdade te manteve de pé, mas também te manteve preso. Agora, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que não precisa mais provar valor, que não precisa mais aceitar migalhas emocionais, que não precisa mais justificar seus limites. E isso é libertador, mas também dá medo, porque quando você para de se sabotar, você começa a ver com clareza tudo o que antes tolerava. Situações que não faziam sentido, relações desequilibradas, cobranças injustas, expectativas que não eram suas. Você começa a enxergar sem romantizar, e esse olhar novo incomoda quem se beneficiava do antigo. Mas escuta com atenção. Não volte atrás por desconforto alheio. O desconforto dos outros é o preço da sua paz. Você já pagou caro demais pela tranquilidade de quem nunca se preocupou com a sua. Agora é tempo de reorganização. Todo ciclo antes de fechar tenta se repetir. Você pode sentir vontade de voltar a agir como antes, de dar mais uma chance, de aguentar só mais um pouco. Isso acontece porque o velho ainda tenta sobreviver. Mas você não é mais o mesmo. O que antes parecia normal, agora pesa demais. O que antes você engolia, agora trava. O que antes você aceitava, agora dói. Isso não é fraqueza, é consciência. É consciência que não volta para a ignorância. Você atravessou o deserto, você sentiu o vazio, você enfrentou o silêncio. Agora não há mais retorno. Talvez você ainda não esteja vivendo a vida dos sonhos, mas repare em algo importante. O barulho diminuiu, a ansiedade perdeu força, o peito começa a respirar. Isso é paz se aproximando. A paz não chega com fogos, ela chega com alívio, com sensação de não precisar mais correr, de não precisar mais se explicar, de não precisar mais se defender o tempo todo. Você começa a dormir melhor, ou pelo menos a descansar mais profundamente quando dorme. Você começa a se respeitar mais, mesmo quando ainda sente medo. Isso é maturidade emocional e espiritual. Agora, a orientação é simples, mas poderosa. Não volte atrás. Não se explique demais. Não se culpe por se escolher. Você não precisa brigar. Não precisa convencer. Não precisa provar nada. A sua postura fala por você. E quando você se mantém firme, a vida responde. Talvez não na velocidade que você gostaria, mas na profundidade que você precisa. Antes de seguir, eu reforço o pedido, porque isso mantém essa energia ativa. Escreva nos comentários: eu escolho a paz. Esse comentário sela o fechamento do ciclo antigo. Depois que o ciclo antigo fecha, vem a consolidação. Você começa a viver de forma mais alinhada. Menos esforço, mais fluidez. Menos sacrifício, mais verdade. Você não precisa mais carregar o mundo nas costas. Você pode caminhar leve. E no próximo bloco eu vou te conduzir exatamente para isso. Como sustentar a paz sem culpa. Como construir a nova fase com consciência. E como confiar
que você não vai se perder novamente. Não saia agora. Se essa mensagem está tocando você, escreva: eu confio no meu caminho. Agora, permaneça, mesmo que a atenção vá e volte, mesmo que o corpo peça descanso, mesmo que o silêncio se aproxime. Eu fico com você. Você chegou até aqui porque não quebrou. Você suportou. E suportar não é pouco, é raro. Você atravessou dias em que parecia não haver saída, noites em que o pensamento não desligava, momentos em que a vontade era desaparecer por algumas horas, só para não sentir. E mesmo assim você ficou. Você respirou. Você continuou. Isso diz tudo sobre quem você é. Agora eu te conduzo para um lugar diferente. Não um lugar externo, mas interno. Um lugar onde você não precisa provar nada, onde você não precisa se justificar, onde você não precisa carregar o mundo nas costas. Solte os ombros, relaxe a mandíbula, permita que a respiração encontre um ritmo confortável. Repita por dentro, no seu tempo. Eu fiz o que pude. Eu aguentei o que foi possível. Eu não me abandono mais. A paz que começa agora não é ausência de desafios, é presença de consciência. Você aprendeu a ouvir os sinais do corpo, aprendeu a respeitar seus limites, aprendeu a dizer não sem culpa. Isso muda tudo. A partir daqui, você escolhe com mais cuidado, caminha com mais leveza, recebe com menos medo. Você não volta para o lugar antigo, porque já não cabe. Não repete padrões, porque já enxergou. Não se diminui, porque já sabe o valor que tem. Se o sono chegar, durma. Se a mente desacelerar, deixe. Se as emoções vierem, acolha. Eu sigo aqui, firmando, protegendo e acompanhando. Antes de encerrar, faça isso suavemente sem pressa. Comente algo simples se quiser. Eu escolho a paz. Seu comentário sela esse ciclo. Agora, deixe a mensagem continuar rodando. Ela trabalha mesmo no silêncio. Ela sustenta mesmo quando você dorme. Confie, descanse, fique. Eu sou Maria Padilha e eu nunca abandono os meus. Laroie.